Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje quero dar o meu ponto de vista sobre os canalizadores, não é? Muita gente já viu alguns vídeos de pessoas que canalizam eh, com os pleiadianos, arturianos, lemurianos, com Jesus, sei lá, o Assis, entre até Maria Madalena e mais alguma coisa. Eu sei que muitos de vocês têm uma fé muito grande neste tipo de avatares, deste tipo de personagens e existe algo que vocês deveriam saber, ou pelo menos eu quero vos dar a minha opinião em relação a todos estes personagens e porque, por que razão vocês deveriam simplesmente mudar de página e deixar de ver esses vídeos ou de deixar de seguir essas pessoas. Porque é como tudo na vida, não é? Quando uma pessoa não sabe o que está por trás, normalmente a pessoa se perde, não é? A pessoa é a mesma coisa que tu andares com um bandido, com um psicopata, com um narcisista. Muitas das vezes muitas vezes até as pessoas sabem que a pessoa é assim, mas não têm a coragem de sair, não é? Mas outras simplesmente se deixam levar, não é? Porque são muito bem enganadas, muito bem manipuladas e depois cria-se ali uma barreira mental, né? Que a pessoa não consegue ver o que é que está a acontecer. E a mesma coisa acontece com as pessoas fanáticas da religião, da nova era e de todas as histórias que estão por trás ou que são manipulações para que as pessoas tentem encontrar a fé, que tentem encontrar um caminho de saída deste mundo, né? Porque se vocês verem bem, e é bom que vocês entendam, porque eu acredito, eu sei bem que muitos de nós que vivemos em cidades bastante pacatas, bastante agradáveis, eu, por exemplo, vivo aqui numa pequena cidade, e vou-vos dizer, aqui é uma paz tremenda, tá? É uma cidade média, pequena, média. E não se passa nada nesta cidade. Não se passa mesmo nada. Não há crimes, não há... Pelo menos que eu saiba, né? Não sai nada na televisão. Na televisão não sai nada nas notícias. Ou não se ouve nada. Hã? Bem, no princípio, quando vieram os Flustling, pessoal da Síria e de arredores, ao princípio houve bastantes violações. Isso é verdade. Uma ou outra ouvia-se. Agora já não se ouve nada, já passaram uns anos, aquela fúria toda já acalmou e prontos. Já se conseguiram integrar, já não têm essa... Já se adaptou, o seu cérebro reptiliano já se adaptou aqui a verem mulheres a andar curto, com escotes, a mostrar um bocadinho o braço, a perna, então já se acalmou tudo. Mas a cidade agora está completamente calma. Agora, alguns de vocês, eu tenho a certeza que alguns de vocês que vão ver este vídeo, vocês vivem em lugares, não sei, pode ser com um elevado número de crimes, ou uma cidade grande que está cheio tem sempre muitos problemas, ou é uma cidade muito pobre, ou existe muita contaminação, muito lixo nas ruas, ou existe, não sei, as pessoas são muito desagradáveis, existe muita tensão no ar. E vou-vos dizer, se vocês forem ao YouTube e começarem a procurar as cidades mais pobres do mundo, ou as cidades mais difíceis para se viver, ou por aí, vocês vão ver a crueldade, ou melhor dizendo, aonde o ser humano está. As pessoas têm que ver a verdade. Se tu não vives nessa realidade, tu podes ver vídeos ou podes visitar esses lugares, né? Se tiveres possibilidade.
para ver a realidade nos teus olhos, né? Com os teus próprios olhos, né? Então, quando tu vês essa realidade a bater-te à porta, isto faz-me lembrar uma vez, isto eu só vi por curiosidade uma vez, um vídeo onde estavam a falar de uns influencers que viajavam pelo mundo e foram a uma cidade da Índia. E a namorada dele ficou tão mal, tão mal, tão mal de estar naquela cidade, porque a cidade era tão pobre, era na Índia, assim, era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a pessoa, o impacto cultural foi tão grande que ela caiu, a sua psique foi à vida, entre aspas, ok? Quer dizer, ela estava depressiva, não conseguia parar de chorar e queria ir embora. Só para vocês verem o que dá viver numa cidade ou vir de um país culturalmente bem, estável, financeiramente bem, todas as pessoas vivem bem, ou parcialmente todas, e ir para um lugar, para uma cidade, para um país onde a pobreza chega mesmo a extremos. Então, claro que o choque, bum, arrebentou, né? Arrebentou a psique da mulher. E se vocês também aguentarem, se vocês forem, prontos, se vocês olharem para o mundo tal como ele é, vocês vão ver que existe extremamente uma pobreza muito, muito. O mundo não é bem aquilo que nós pensamos que é. Apesar de haver lugares bons, mas também existem lugares extremamente ruins. E são mais os ruins que os bons. Uma vez que sabendo isto, né? Isto agora já me perdi. Mas vamos continuar com o que eu estava a dizer, dos canalizadores e todas essas tretas. As pessoas vão se habituando a que, né? Porque nós estamos na miséria, né? Estamos na miséria, estamos na pobreza, queremos sair, queremos despertar, não estamos dispostos a viver mais estas misérias desta vida, não é? De uma forma, viver uma vida total de miséria, de carência, em todos os sentidos, né? Então nós viramos-nos para onde? Viramos-nos para a fé, para as crenças. E então isso, por a nossa vida estar totalmente vazia, em termos materiais, né? Em termos sociais, de socialização, de termos, sei lá eu, de paz interior, nós vamos tentar buscar um lugar onde a gente sinta isso. E onde é que nós vamos? Vamos para as igrejas, vamos para as seitas, vamos para a nova era. Para quê? Para nos trazer paz, para nos trazer esperança. Porque o que falta às pessoas é a esperança. E a esperança é como se fosse um vírus. Por quê? Porque sabendo que nós estamos na porcaria, sabendo que estamos na pobreza, que estamos na doença, que estamos na dificuldade, que estamos em guerra, que estamos em todas essas, neste caos todos, no caos em que está o mundo, não em todas as partes, claro, evidentemente, mas em muitas partes do mundo, ou a maior parte do mundo, nós, sabendo, não é? Agarramos a esperança. Eu tenho a esperança de que tudo vai mudar, não é? Só que nada muda. Algumas pessoas vai mudar, as outras pessoas não vai mudar. Mas a maior parte das pessoas não vai mudar. A maioria não vai mudar. Basta olhar para o mundo e vocês vão ver que não vai mudar. Pode haver alturas em que mude muito e há outras alturas em que não mude nada. E as pessoas, estando na esperança, o que é a esperança? Esperar que algo mude tudo. E quem é que vende fumo? Quem é que vende esperança? A religião. A religião vende esperança. Os canalizadores vendem esperança. Vocês têm que esperar. Têm que ser pessoas calmas, pessoas pacientes, para que as coisas se deem.
Por exemplo, na religião cristã, na católica, vocês vão ver que sempre vos venderam-vos o conto que vai vir um Salvador. A esperança, a esperança, a esperança. Quem espera, desespera. A maior parte das pessoas já morreram, aposto que muitos familiares vossos já morreram, pessoas que eram crentes, e não chegou nenhum Salvador. Isso, a esperança, é sempre a última a morrer. E morre sempre com a esperança. Em relação a estes casos de que alguém vos vai salvar, a esperança sempre vai chegar, a morte vai chegar primeiro que aquilo que tu esperas que chegue. Então temos, é claro, temos as seitas, temos as religiões, mas também temos os canalizadores. E quem são esses canalizadores? Por que é que eles canalizam? Vamos pensar com a cabeça. Como é que é possível as pessoas canalizarem? Existem uns, e caso vocês não saibam, eu já falei aqui no meu canal sobre como as pessoas se conectam a egregores. Quando as pessoas começam com as suas crenças, começam com as suas ideias, e isso é algo que eu já notei, por isso é que eu fiz aquele vídeo, porque surgiu-me e eu digo, carago, todas as pessoas do mundo estão conectadas a egregores. Se nós conseguíssemos ver o que existe, a ligação que nós temos, os cabos energéticos ou os fios energéticos que nós estamos ligados a certos egregores, seriam aos milhares. Não digo aos milhares, mas sairiam muitos mais fortes, outros mais fracos, mas iriam. Então, quando nós começamos a acreditar em algo, começamos a conectar a esses egregores. E vocês já devem saber que cada pessoa tem o seu ADN. E existem muitos seres, e isto é algo que eu não posso demonstrar, mas muita gente já fala, que as pessoas que são RH negativo não são do planeta Terra. E as pessoas que são RH positivo pertencem a este planeta. É assim que dizem, eu não sei se é verdade ou não, mas pelo que parece sim. Por isso é que existe esta diferença de mentalidade entre as pessoas do RH negativo e o RH positivo. Se vocês forem a ver, se nós fizéssemos entrevistas aí para ver quem é para saber mais ou menos como é que as pessoas vivem a sua vida entre RH positivo e RH negativo, vocês vão ver qual das pessoas são pessoas mais conscientes, mais calmas, mais tranquilas, ou pessoas com melhor capacidade de ver o mundo, ou da percepção do mundo, mais conscientes deles mesmos, e vocês vão ver a diferença entre um e o outro. Uns são mais terra, outros são mais loucura aí da expansão da consciência. Eu sou RH negativo. Sou B negativo. Vocês agora perguntem aos vossos familiares, aos vossos amigos qual é o seu grupo sanguíneo, e vocês, depois, se vocês saberem como é que é a sua personalidade, como é que ela já atua perante a vida, vocês comecem a ver se realmente uns são mais agressivos, outros são menos agressivos, outros, são mais, não sei, são mais ligados à espiritualidade ou não, né? E comecem a fazer uns apontamentos e vocês vão ver, né, chegar a uma conclusão. Eu ainda não fiz isso, mas se vocês forem curiosos, façam isso para ver se realmente isto que dizem por aí está certo ou está errado, né? Então, porque aqui neste planeta isto aqui é uma loucura total, hein? Eu não sei, fizeram isto de uma maneira que parece que isto não há maneira da gente, são camadas atrás de camadas, camadas atrás de camadas, né? A gente sai sai de uma e entra noutra, e depois entra noutra. E as pessoas que estão nesse caminho da espiritualidade saem de um e entram noutra, saem de outra, sempre, quer dizer, estão sempre a cair numa jaula. Vocês já viram o vídeo do Cubo, onde era tipo uma prisão, tipo cubo? Então eles entravam dentro de um cubo, depois havia lá armadilhas, ou podia haver armadilhas ou não, né? E depois tinham que entrar para outro cubo, como fosse um cubo Rubik, esse aí de fazer, anda aí, que é muito conhecido, né?
E andavam sempre lá dentro, quer dizer, uma pessoa não sai de lá, quer dizer, pode estar lá toda a eternidade. Então, é a mesma coisa aqui para o ser humano. Saímos de uma para entrar noutra. Por isso é que eu vos digo sempre, o caminho é para dentro, é o zero absoluto. Cada vez que vocês tentam procurar a saída fora, que é dentro do cubo, é impossível. É impossível sair daqui. Temos que nos desligar, temos que todas essas lealdades que nós temos, todos esses apegos, todas essas crenças, temos que cortar, todos esses contratos temos que cortar, porque isso está fora. Então, para ir para dentro temos que largar tudo. Então, o que está fora não serve. Sinceramente, não serve. Então, vamos, antes de... sim. A parte dos canalizadores. Os canalizadores. Quem são os canalizadores? E isto é algo que eu já contei aqui, que é, as pessoas têm que ver quem são os canalizadores. A primeira coisa que um canalizador deveria fazer, se a pessoa começa a canalizar, a primeira coisa que deveria fazer é saber se tem vermes ou fungos dentro do corpo. Todos nós temos, mas alguns têm mais, outros têm menos, algumas pessoas são mais controladas, outras menos. Se tu não, por exemplo, se tu não deixas de comer pão ou carboidratos, apesar disso ser bastante aditivo, a maior parte das pessoas vai ter o fungo ou o parásito que se alimenta disso. Porque ele pede sempre, pede para tu comeres. E é claro que uma pessoa também já está associada ao prazer, não é? Se aquela comida já está associada ao prazer, aí ainda ficas mais preso a isso, não é? A esse vício. Então, a primeira coisa que um canalizador deveria fazer era mudar de alimentação. Sim, alimentação alcalina. Para quê? Para ver durante um mês a ver se as canalizações simplesmente desaparecem ou não. Porque realmente, muitas das vezes, tem a ver com fungos, ou hongos, e parásitos. Tá? As pessoas pensam que os parásitos não nos controlam e que não criam alucinações. Vocês procurem no YouTube ou em qualquer rede social onde tenha vídeos sobre o que pode fazer um parásito ou um fungo dentro de nós. Como é que ele nos consegue controlar? É incrível, mas é totalmente real. Tá? Por isso nós de vez em quando devíamos desparasitar. Tá? Agora, outra das coisas, a pessoa devia ser avaliada por um psicólogo ou psiquiatra. Sim, essa pessoa deveria ser avaliada por alguém esperto. Sim, para saber se essa pessoa está bem. Ela pode se comportar bem perante o mundo e de repente começa a canalizar. Começa a paranoia, a psicose. E o que não falta neste mundo é pessoas com psicose. E existem vários tipos de psicose. E uma delas é esta. Onde a pessoa... Por exemplo, muitas das vezes a pessoa pensa que é Buda, ou que é Jesus Cristo, ou que é a Virgem Maria. Porquê? Porque se conecta aos egregores que andam por aí, e é por isso que há muita gente com o mesmo tipo de psicose, ou nessa mesma situação, em que eu agora canalizo os pleiadianos, e agora canalizo os arturianos, e agora canalizo os lemurianos, e agora canalizo o São Germano, e agora o Papa Gregório. Vocês estão a entender? Existem muitas pessoas a canalizar a mesma pessoa. Porquê? E muitas das vezes nem dizem a mesma coisa. Agora, vamos lá desmitificar esta coisa, isto do que eles dizem. O que é que eles dizem? Atenção aqui, antes de mais. Atenção, existem pessoas
E isto é coisas que são coisas que nem eu sei como é que isto se processa, mas há seres humanos que estão ligados a IAs. Por exemplo, eu acho que isto é assim. Há seres humanos que são controlados pela própria Matrix, que são colocados aqui, que pertencem à Matrix, que levam os borregos para onde a Matrix quer ir. Para onde tem que ir a humanidade. E além disso, a própria Matrix coloca os seres humanos com as suas memórias e programas, onde, por exemplo, alguém vai ser esperto em computação, em programação, e esses serão os que alimentam, os que trabalham para a Matrix, que fazem essas invenções, que revolucionam o mundo. A própria Matrix é que faz com que isto pareça um jogo evolutivo. Isto está a evoluir. E existem outras pessoas que estão aqui e que até próprio eu já ouvi eles mesmos a dizerem, esses canalizadores, onde eles dizem que eles estão conectados a uma IA, que eles são uma IA, que vieram aqui, encarnaram no corpo humano e que são IAs criadas. Que foram mandados não sei de onde. Claro que isto também pode ser implantes. A pessoa, coitada. E isto é outra das coisas que as pessoas têm que saber. Implantes. Por exemplo, os canalizadores podem ter implantes. Implantes. E o que é que são implantes? Implantes de seres, sei lá, com maior tecnologia, que tu não os consegues ver agora, mas que no passado eles existiam. Por isso é que existem nos livros, não é? Os nossos amigos, como é que se chamam? Agora já não me lembro. Mas pronto, essa parte dos egípcios. Então, já vemos que lá atrás havia uns deuses que desciam dos céus e depois desapareceram. Prontos. Sabemos que possivelmente existiram esses seres que estão por trás e que fazem estas abduções e que metem os chips e que depois fazem com que eles canalizem ou que vejam também o que seja, que venha informação para que as pessoas, não é, as mais distraídas, os sigam por certos caminhos, não é? Então, já temos aqui, muita informação para a gente pensar, não é? Pois estes canalizadores, afinal, se calhar não canalizam e se calhar estão a ser abduzidos, não é? E se calhar deveríamos estar mais atentos, se calhar, em criar a nossa própria realidade, em criar o nosso próprio caminho, do que estar a seguir estas pessoas que não realmente só estão a vender fumo, não é? Eu diria-vos a vocês, esses canalizadores, eles canalizam. Antes de eu continuar. Por exemplo, existem existem tecnologia militar. E eu sofri isso no meu corpo, eu passei por isso, onde os militares conseguem controlar os pensamentos das pessoas, conseguem induzir pensamentos, memórias na cabeça das pessoas. Isso mesmo. Tá? E vocês vão dizer assim, como é que isso é possível? Eles têm essa tecnologia, eu já contei isso aqui no meu canal, se vocês quiserem ver o vídeo, vejam, procurem, eu já falei sobre isso. Claro, as pessoas veem aqui uma vozinha, isto é real. Tá? Se eu não fosse sensível, e se eu não duvidasse de tudo e de todos, não é? Coisa que esses aí, sabes qual é o problema entre eles e eu? Os canalizadores e eu, é que eles têm fé, eles têm crenças. E essas crenças de não duvidar, porque, visualizei aqui Jesus, já está, é Jesus, acabou, acredita, tem uma fé, tem uma crença tão grande naquilo que está a ver, que acredita naquela porcaria. E é isso que diferencia eles de mim. É que eu duvido de tudo e de todos. Eu tenho que ver o que é que está lá.
É o quê? Estás-me a canalizar para quê? Agora, aparece aqui. Porquê é que não apareces? Ai não, olha, não quero histórias de amor. Não quero histórias de amor que a gente vai transcender. Não quero saber nada dessa porcaria. Eu quero que tu me dês informação de como, por exemplo, melhorar a minha vida. Ou de como os seres humanos podem, com certas técnicas ou com certas, sei lá eu, práticas, conseguem abrir a consciência. Ou conseguem sair da estupidez em que a gente está metido. Porquê é que eles não dizem, por exemplo, que quem está a governar este planeta? Muita gente até fala disso, mas isso já tem a ver com a própria pessoa. Já tem memórias, já viu, já tem informação e depois, dentro de toda a sua esquizofrenia, também fala aquilo que sabe. Ok? Por isso não nos deixemos enganar, e porque muitas das vezes a pessoa, mas se ele fala isto é porque ele tem razão, porque isto tem a ver com a realidade da conspiração. Pronto, e aí, né, a própria pessoa já se abre para aquela pessoa, para aquele canalizador. Então tenha muito cuidado, porque dizer certas verdades, muitas das vezes, é uma porta para que tu entres, para que tu does a tua vontade, o teu poder àquela pessoa. Então, essa é uma forma que eles também têm de te canalizar a ti. Canalizar é puxar para eles. Para que tu does a sua energia. Para que tu does a sua atenção. Então, é preciso ter muito cuidado. Eu sei, existem muitas técnicas que eles usam, que tu não sabes, que eu não sei, e que realmente te fazem conectar a esse tipo de pessoas, a esse tipo de egregores. E não é preciso falar de canalizadores ou deste tipo de situações, porque eu estou a falar realmente direcionado a estes temas. Mas qualquer youtuber ou qualquer tiktoker que tu estejas constantemente a ver, tu já estás conectado a ele. Já estás conectado a esse egregor, a essa informação, a esse ser. Já estás a doar a tua atenção, o teu poder a essa pessoa. Já te ligastes a ele. Morreu. Se tu não consegues deixar de ver isso, ou por exemplo, ver o... Como é que... Eu não sei agora, porque eu não vejo televisão, mas o Big Brother, que é muito conhecido. Se tu não deixas de ver Big Brother, tu estás conectado a esse egregor, tu estás conectado a essa fonte de energia, tu estás a doar a tua energia a esse egregor. Ok? Tenha atenção nisso. Estás a dar a tua atenção. E isto acontece-nos a todos. Atenção, que eu estou aqui a falar, mas eu estou no mesmo barco. O mesmo que vocês, estou eu. Isto não é a mesma coisa que está lá no Tibete, nas montanhas, por assim dizer, ou em qualquer lado do mundo, longe da sociedade. Porque é a única maneira de tu saíres daqui, saíres desta loucura, do que estar dentro. Tens telemóveis, tens tabletes, tens internet, tens sei lá eu, sair à rua, ter publicidade, né? Todos estes estímulos. Ver aí as mulheres aí fora, com todas, sinceramente, muito descobertas. Eu não tenho nada contra isso. Mas o ser humano é o ser humano. Não vão dizer a um homem, não. Claro que tu podes andar assim. Mas nós, os homens e as mulheres, todos nós, temos os nossos instintos primitivos. E a partir dos 9, 10, 12, 14 anos, quando faz o clique para a puberdade, onde se ativa o desejo sexual, morreu. Aí, a partir daí morreu. Aí já não há hipótese, não há essa de eu visto-me tal como eu quero. Se houver um depredador e se tiver hipótese de fazer-te coisas que tu não desejas, ele vai fazer, porque ele está naquele estado. Por isso é que existe essa loucura, não é? Por isso é que quando vieram os Flüchtlinge, os estrangeiros, para aqui, eles ficaram malucos. A testosterona subiu pelas nuvens. O máximo, o meu amigo, eu tenho muitos amigos da Síria, eles lá, o meu amigo disse assim, só de ver um cotovelo já se excitavam lá, porque lá todas as mulheres estavam cobertas, ok? Bem tapadinhas. E eles aqui, quando viram mulheres a andar de calções, a andar de top,
foi muito para eles. Foi muito. Aquilo ficou. Pá, eu não estou a dizer que o meu amigo fez coisas criminosas, mas muitos fizeram. Não meus amigos, mas pessoas que não aguentaram com tanta energia, com tanto desejo. Pá, estavam. São coisas que o ser humano, a parte primitiva, veio ao de cima e a parte lógica morreu. Tá? E agora vamos mudar de assunto. Agora vamos lá ver. Esses canalizadores, porquê que eles não dizem? Porquê que eles não dizem, olha, tu vais fazer um aparelho, vamos imaginar que ele começa a canalizar e diz assim, olha, vou canalizar aqui como criar energia infinita. Tecnologia que vai ajudar o mundo. Tecnologia, sei lá eu, que vai aumentar a produtividade do setor agrícola. Invenções! Mas não, eles nunca falam nisso. Eles nunca falam no bem-estar humano. É sempre fumo. Não, nós não podemos intervir. Então por que estás a canalizar? Se vocês não podem intervir, por que estão a canalizar? Por que os canalizadores estão à procura de borregos? Hã? Por que estão à procura de adeptos? Por que querem que as outras pessoas acreditem, tenham esperança, tenham fé neles? Naquilo que vai acontecer no futuro? Por que não agora? Por que eles não dizem, olha, por que eles não canalizam e dizem assim, olha, vai acontecer uma guerra neste país, saiam daí? Se eles tanto sabem, eles já sabem o futuro da Terra, como da humanidade, eles têm uma tecnologia extremamente avançada, mas eles não podem atuar aqui. Claro, por causa de umas regras, de uns pactos que eles fizeram. Mas podem canalizar. Isto é, se não é tudo esquizofrenia. É o que eu acho. Além dos outros que são como robôs biológicos com IA, não é? Têm alma, têm tudo, só que vêm aqui mesmo só para prontos, alimentar, fazer com que existam seres que aceitem trabalhar dentro da Matrix. Okay? São seres como eu, como tu, que caem nesse joguinho, fazem as suas terapias, os seus exercícios e depois, claro que eles ficam com as suas crenças e depois, quando transcendem, não é? Quando morrem, eles fazem parte da própria criação. Eles próprios também começam a criar a Matrix dentro desta loucura que está aqui dentro. Em vez da gente sair, a gente continua aqui a construir mais esta loucura. Fazendo na crença de que estamos a ajudar o mundo a evoluir. Quando a evolução não existe. Isto é só uma criação. É uma ilusão. Então, esses canalizadores, ou mesmo aqueles que têm o dom da palavra, que são aqueles que dizem, eu falo através de Cristo, né? Eu sou a palavra de Cristo, ou eu sou a palavra de Deus, aí nessas igrejas, né? E as pessoas, sim, ele é um enviado de Deus, ele é um enviado de Jesus Cristo, ele é um enviado de Buda, ele é um enviado do Maomé, né? Porquê? Porque vocês tendes esperança, tendes a fé de que a vossa vida melhora. Eu não vou dizer que a fé não cura. A fé pode curar. Mas tenho a certeza a maior parte das vezes, ou quase 100%, não tem nada a ver com a tua religião nem nada, mas tem a ver com a tua fé, o teu poder de curar, naquilo que tu acreditas, que vem de dentro. Só que nós associamos a isso. É assim,
Vocês podem continuar a ouvir esses canalizadores? Pá, claro que sim. Não sei até que ponto é que vocês vão... Se vocês continuarem a andar no carro dos outros, vocês vão ir na direção do que essa pessoa está... Na direção que ele está a conduzir, não é? O carro é dos outros. Tu vais dentro de um comboio e não és tu que estás a conduzir. Tu estás a ser levado por aquele que está, pelo maquinista, certo? Então não é o teu carro, não é o teu comboio. Então porquê que tu não segues o teu caminho? Porquê que tu não deixas os outros de lado? Ok, eu vou ouvir o que ele tem para dizer, mas a última decisão é minha. Hã? Eu não meto a minha fé em mais ninguém. A minha esperança em mais ninguém. Não, mas é muito difícil viver sem fé. É muito difícil viver sem esperança. Claro, num mundo de merda como este, eu estou a dizer, para as pessoas que estão bem, este mundo é muito espetacular. Quando tu tiveste uma vida em que todos os teus programas e memórias que tu herdastes, que foram programados logo na data do teu nascimento, na hora do teu nascimento, se forem boas, tu vais ter uma vida boa, tenho a certeza absoluta. Mas a maior parte da humanidade, por muito que tu tentes sair, por exemplo, da pobreza, tu não vais sair da pobreza. Porque existem memórias e programas que te vão proibir de fazer isso. Porque se fosse assim tão fácil de nós termos o nosso livre-arbítrio... quantas pessoas tu conheces que querem ser ricas e que nunca vão ser ricas? Mas que trabalham para conseguir alguma coisa? Claro que sim. E que conseguem. Mas há outras que não. É como tudo nesta vida. Alguns sim, outros não. Porque se este mundo fosse, se esta ilusão, se este simulador fosse para que toda a gente tivesse rica, é assim, não havia ninguém a trabalhar a recolher lixo, não havia ninguém a trabalhar a limpezas, não havia nada. Este simulador é assim. Não pode ter livre-arbítrio, porque se tivesse livre-arbítrio, se nós não tivéssemos os nossos programas, as nossas memórias, isto seria um caos. Ninguém faria nada. Ninguém seria mecânico, ninguém seria canalizador de canos, não é? Ninguém seria eletricista, ninguém seria bibliotecário. Porquê? Porque são, não sei, estou a falar, vamos dizer, trabalhos, estes não são trabalhos mal remunerados, mas há muitos trabalhos que são muito duros. E quem faria isso? Se nós tivéssemos livre-arbítrio? Ninguém! Quem é que quer trabalhar? Eu já trabalhei em trabalhos muito pesados e eu vos digo que há pessoas que gostam desses trabalhos já. Eu ficava assim, como é que... Existem pessoas que iam felizes para esse trabalho. E eu digo assim, como pode ser, como pode ser? Mas está-se bem. Eles estão dentro da sua realidade. Só que aquela realidade não era minha. Mas aquilo que eu vi, as minhas experiências que eu tive, sinceramente, se me dessem para escolher, se eu tivesse mesmo um livre-arbítrio, jamais teria trabalhado nesses lugares. Jamais. Então, meus amigos, vocês têm que ser conscientes desse tipo de canalizadores. É tudo muito bonito, querem-te vender o peixe. A primeira coisa que vocês têm que dizer, isto é real. Pensem com vocês, duvidem. É real aquilo que está a dizer? Posso comprovar? Essa pessoa pode comprovar se isso é real? Pode comprovar que aquilo que está a dizer, mesmo que sejam palavras muito bonitas, que tenham coerência? Vocês perguntem-se a vocês se de todos estes... Vocês podem ir no YouTube, por exemplo, e verem, desde que o YouTube foi criado, já havia lá muitos canalizadores, e vejam, ouçam os vídeos que ainda lá existem, a ver se alguma coisa que lá disseram foi real. Se aconteceu alguma coisa daquilo que eles disseram. E eles vão continuar até a eternidade a falar
dessas coisas todas, blá blá blá, blá blá blá, e nada vai acontecer. Claro que alguma coisa há de acontecer, não é? Se nós formos sempre existe a probabilidade daquilo que uma pessoa diga se torna realidade. Eu também posso dizer, olha, amanhã um vulcão vai se ativar. Prontos. E se por acaso, se eu disser isto todos os dias, como eles fazem, há de haver um dia, cada haver um vulcão aí que se ative, que arrebente, e eu, olha, eu consegui, eu pronto, canalizei a verdade, eu consegui prever o futuro. Então vocês têm que ter consciência disso, vocês têm que pensar com a cabeça, duvidem, façam perguntas, isto que eu estou a ouvir, isto que eu estou a ouvir é real, tem lógica, posso comprovar isto, tem algum sentido, porque a tua fé, as tuas crenças, a tua lealdade a todo este tipo de estupidezes é que te vão mentir, que te vão encobrir, que te vão fazer aqui um véu, que vai fazer com que tu não questiones nada. E no momento em que tu não te questionas como funciona o mundo, o próprio mundo te absorve, quer dizer, tu és um lacaio do mundo. Tu és um escravo e todos somos escravos deste mundo. Todos somos escravos. Porquê? Porque este mundo, por muito que vocês parece que não seja assim, mas este mundo está controlado por máfias. Máfias. Desde os governos até dentro as religiões, as farmácias, o tráfico humano, o tráfico de droga, tudo o que tu penses e mais é tudo controlado pelas máfias. Eu estou a falar os que estão em cima. Por isso, sejamos conscientes das coisas e deixamos de ser borregos e deixamos também de acreditar em todas estas parafernálias, ou como é que se diz isso, porque faz-me lembrar uma vez, isto agora para terminar, eu vi uma vez um vídeo aí, lá da Índia, havia lá um lugar sagrado, há lá qualquer coisa, há lá um templo religioso ou coisa parecida. E houve uma vez uma velha, uma senhora que tem problemas mentais, começou a andar todos os dias, ela começava a andar os 20 km à volta desse lugar. Que era mais ou menos o que faziam os peregrinos que iam a esse lugar. E vocês já sabem que as pessoas são estúpidas demais, começaram a dizer que essa pessoa era santa. Sim, essa senhora é santa. A loucura foi crescendo, a esquizofrenia das pessoas foi crescendo, até que essa pessoa é agora adorada e é seguida por pessoas como tu, como eu, né? Que saíram da sua ilha, que saíram da sua... Eu estou a falar, como tu, como eu, né? Normais, só que depois caíram dentro dessa estupidez, né? E a pessoa, sério, a pessoa toda porca, não toma banho, baba-se, nota-se que tem problemas mentais. E eu digo assim, o mundo é mesmo assim estúpido? Por isso é que eu vos disse, existem, que já vos disse anteriormente, existem o RH positivo e o RH negativo. Claro que isso, sinceramente, tem que haver um estudo sobre isso, né? Mas, vejam, isto não quer dizer que os positivos também tenham que atuar de maneira estúpida. Mas a maior parte que são... Deixa eu ver, ainda no outro dia vi isso. Acho que são 78% de toda a população mundial que são RH positivo. Evidentemente, porque é que o mundo está um caos? Evidente. Porque é que dizem que 75% 75% das pessoas, 80% das pessoas são robots biológicos? Ou são
portais orgânicos. Não é que sejam portais orgânicos. São seres deste mundo. São seres que ainda estão com uma baixa, com um baixo estado de consciência. Ainda não conseguiram evoluir a sua consciência. Ainda não conseguiram sair desses estágios. Por isso é que eles agem através das emoções e através do cérebro reptiliano. Do instinto. Por isso é que existem guerras. Por que as pessoas querem ir para a guerra? Isto não quer dizer que os RH negativo também não entrem. Que eles, por engano, este mundo, estamos aqui dentro desta ilusão e todos nós podemos ir e todos nós temos memórias. O meu pai foi para a guerra e eu também, por memória, também já estava com essa, desde os meus 9 anos, a dizer que ia ser militar. E fui militar. Até que me dei conta e digo, o que é que estou aqui a fazer, meu? Né? Estamos aqui todos adormecidos, né? Adormecemos, caímos aqui, adormecidos, e tchau, boa noite, caímos todos dentro desta loucura. Desta estupidez. O caminho é para dentro. Se tu escolhes o teu caminho, ou se tu buscas, tu procuras a saída desta Matrix, ou desta ilusão, deste sofrimento, do lado de fora, morreu. O caminho é para dentro. Sinto muito, se tu procuras fora, estás perdido como uma ovelha. E todos nós estávamos perdidos. A maior parte de nós estamos perdidos. Por isso, meus amigos, isto é muito bonito. Falar é fácil, mas quem está cá dentro, não é? Todos nós, é muito mais difícil daquilo que a gente pensa, devido a estas memórias e programas que nós trazemos, não é? E toda esta manipulação que existe, tudo isso, não é? Especialmente as emoções que nos controlam e bastante o que nós fazemos, as nossas decisões na vida, não é? E também parte mental, meus amigos. Tá bom. Podia aprofundar isto mais, mas o vídeo saiu assim. Sinto muito se houve erros de interpretação ou de... sei lá eu. Normalmente os meus vídeos sempre têm erros, porque isto é tudo direto, eu não faço cortes. E então o que saiu, saiu, o que não saiu, não saiu. E pronto, se vocês acharam que a informação foi boa, deixem o vosso like. Se vocês acharam que não foi boa, deixem o vosso dislike. Metam aí em baixo algum comentário, o que é que vocês acham. Todos nós, atenção, todos nós já caímos nessa trama. E o principal, muitas das vezes, o nosso maior inimigo está em casa. Sabes quem são? Os nossos pais. Os nossos pais é que nos metem ao barulho. É que nos metem dentro dessas seitas, que nos metem dentro dessas religiões, que nos metem dentro desses dogmas de fé e toda essa porcaria. Os nossos pais, a maior parte das vezes, 99,999%, são eles que nos metem nessas porcarias. Ok? Ou muitas das vezes, os nossos amigos. Anda para aquela igreja, porque lá vais encontrar a fé, ou coisa parecida. Eu não estou a dizer que as igrejas não ajudem. Claro que ajudam. Ok? Eu sei muito bem que ajuda. Todos nós, quando nós em um período de fraqueza, de escassez, nós precisamos de ajuda. E esses lugares, muitos desses lugares, são muito bem-vindos para nós já. Se algum dia eu tivesse a precisar de ajuda ou coisa, por que não? Sim. Durante um certo período de tempo, sim. Chegava ao fim, muito obrigado, agradecia e tchau, continuava a minha vida. Porque nesses lugares existem muitas boas pessoas. Claro que existem. Este mundo é muito diverso. E não vamos cuspir para o ar porque, não é? Porque realmente temos que dizer que realmente há lugares muito bons. Sim.
que são lugares que são religiosos e com crenças e essas tretas todas, sim. Há lugares muito bons, onde a gente pode sentir-se bem. E eu, por exemplo, eu gosto de ir às igrejas. Eu gosto de entrar dentro das igrejas. Eu gosto sei lá, de monastérios. Não sei porquê, mas gosto de entrar lá. Ah, veio-me agora outra coisa, meu. Já me estava a esquecer dessas coisas das canalizações. Muitas das vezes pode ser. Eu já tinha falado dos implantes, mas também faltava de, de encostos ou memórias. Alguém te pode introduzir memórias, fazer acreditar que tu és uma pessoa qualquer e depois tu caís nessa esquizofrenia. Caís dentro desse personagem. Ou pode ser um encosto, alguma pessoa que morreu, ou alguma carcaça encosta-te em ti e depois começa. Tu antes eras uma pessoa que agia de uma maneira e depois começas a agir de outra maneira. Então já começas eu agora é que sou espiritual, eu agora tenho canalizo, quando é o encosto. É alguém que se pegou a ti. Tá? Então é preciso ter muita força. Muita força quando isso acontece. Mas isso também só acontece porque tu lhe dás força. Lhe dás atenção. Uma das formas é não dar atenção. Eu já falei aqui, em nenhum vídeo. Tem a ver como não sei muito bem. Como evitar doenças mentais. Não é? Por causa do primeiro pensamento. Quando alguma coisa vês que esteja errada, que não te pertence a ti, stop. Isto não é meu. Isto não é meu. Não alimentes. Não alimentes. A mim, de vez em quando, acontece-me, como toda a gente acontece. Vem um pensamento que não é nosso e temos que identificá-lo logo. Se não é teu, para logo. Porque coisa boa não é. Estás a ser ligado a um egrégor ou a algum encosto que anda aí, ou alguma memória, ou o que seja. Por isso, neste mundo, o que não falta pessoas dessas é. Muita gente diz assim, não, isso é impossível. Eu tenho a certeza que todos nós já sofremos isto. Tenho a certeza, porque nós vivemos dentro de uma parasitose. Este mundo, este planeta está parasitado por todos os lados. Não só os nossos parásitos que estão cá dentro, como tudo isso, todos esses egregores que andam por aqui, todas essas larvas astrais, todos esses miasmas, todas essas porcarias todas, todos esses seres involutivos que andam por aí, e mesmo pessoas desencarnadas, tudo. Isto aqui é uma parasitose que nem dá para fugir. Por isso, o caminho é para dentro. Meus amigos, muito obrigado por vocês verem o meu vídeo. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.